Depois de deixar o seu trabalho, Evan Baxter é convocado por Deus para a missão divina de construir uma enorme arca para salvar as pessoas e os animais de um dilúvio ao qual ninguém acredita. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Volta do Todo-Poderoso de 2007, então preparem-se, é hora do recap! Durante uma transmissão do jornal na TV, o âncora Evan Baxter se despede do seu trabalho para se tornar o deputado da cidade de Buffalo no Congresso Nacional. Além do novo cargo público, Evan, sua esposa e filhos viajam até a sua nova casa em Prestige City. Depois de se acomodarem no local, Ryan encontra um cachorro de rua e pede para criá-lo. Porém, seu pai não gosta de animais e logo descarta a ideia. Como resposta, o cachorro lhe dá umas mordidas e ainda faz suas necessidades no meio do gramado. Mais tarde, Joan e Evan se preparam para dormir, mas antes ela pergunta ao marido se ele já fez a sua oração. No entanto, ele não demonstra ser um homem de fé e apenas diz que cuidará de tudo por conta própria. Mesmo assim, a pedido da esposa, Baxter decide fazer uma oração em agradecimento à sua nova vida. Além disso, antes de dormir, ele pede ajuda para cumprir a maior promessa de sua campanha: mudar o mundo. Na manhã seguinte, o despertador toca às 6h14, o que deixa Evan confuso, pois ele havia colocado o alarme para 7 horas. Apesar disso, ele segue com sua rotina matinal e se prepara para o primeiro dia como deputado. Depois de se despedir da família, Evan sai de casa e encontra uma caixa misteriosa. Dentro dela estão várias ferramentas antigas de madeira, o que o deixa intrigado, porém ele decide devolver ao remetente depois do trabalho. Minutos depois, Baxter chega ao Congresso, onde conhece seus colegas de trabalho, o assistente Eugene, a secretária Rita e o chefe de equipe Marty. O assistente lhe informa que o seu primeiro trabalho é revisar um projeto de lei e, se estiver tudo certo, dar o seu voto de aprovação. Por causa disso, Evan precisa levar trabalho para casa, o que o impede de passar o dia com os filhos. No outro dia, ele mais uma vez acorda com o relógio às 6h14. E outra situação estranha acontece. Um caminhão deixa mais uma encomenda, dessa vez de uma enorme carga de madeira. Sem entender o que são essas entregas, ele decide ligar para o número do remetente. Porém, enquanto faz a ligação, ele vê na televisão uma placa escrita Gênesis 6:14, o mesmo número do alarme no relógio. Essa estranha coincidência o faz procurar na Bíblia o versículo do livro de Gênesis, que fala sobre a construção da Arca de Noé. Depois disso, Evan vai até a carga de madeira que recebeu e perto dela encontra um homem misterioso vestido de branco. O Senhor Desconhecido revela ser ninguém menos do que Deus e diz ter uma missão para Baxter: construir uma arca enorme. Como era de se esperar, Evan acha tudo isso um absurdo, porém Deus logo demonstra saber tudo sobre a vida dele, inclusive segredos que ninguém mais sabe. Apesar disso, o deputado continua sem acreditar e segue sua rotina para o trabalho. Minutos depois, enquanto dirige até o Congresso, Deus aparece subitamente no banco do passageiro. Evan se desespera e chama um policial que estava na rua, só que ele também toma a forma de Deus. De repente, várias pessoas aparecem com o rosto do ser divino, o que deixa Baxter ainda mais assustado. Quando enfim chega ao Congresso, o número 614 volta a atormentá-lo. Ele é informado que o ramal telefônico de sua secretária agora é 614, que o filho de um dos seus colegas nasceu às 6h14 e até mesmo a placa nova do seu carro tem o código GEN 614. Mesmo assim, Evan tenta se manter calmo e vai até uma reunião no Comitê de Recursos Naturais. Durante o juramento à bandeira, Deus mais uma vez aparece ao lado de Baxter, que não aguenta a surpresa e cai desmaiado. Minutos depois, o presidente do comitê, o deputado Long, ajuda Evan a despertar. Ele diz que precisa do seu voto de apoio para levar o projeto de lei adiante. Evan concorda e em seguida é atendido por um médico. Porém, o tal médico revela ser Deus, que aparece para reforçar sobre a importância da missão de Evan, que ao vê-lo de novo desmaia pela segunda vez. Depois desse dia atribulado, Evan começa a levar a ideia de construir a arca a sério,
Porém, em vez de iniciar essa missão, ele decide levar a sua esposa e filhos para um passeio e assim poder esfriar a cabeça. Outro dia se passa e Baxter segue para o seu trabalho. Entretanto, no lado de fora da casa, várias espécies de animais como cachorros, gatos, pombos e até esquilos começam a se juntar em duplas ao redor do gramado. Evan não leva isso muito a sério, mas durante o seu caminho, mais animais em duplas começam a aparecer. Quando chega no congresso, ele corre desesperado até a sua sala, porém dezenas de pássaros invadem o local. Nesse mesmo instante, o deputado Long chega para falar com Evan, junto a outros congressistas, sobre o projeto de lei. No entanto, todos ficam surpresos ao ver Baxter rodeado de pássaros, e ele tenta se explicar. Milagrosamente, um dos congressistas aceita sua explicação e concorda que eles devem conversar em breve sobre a nova lei. Com essa situação resolvida, Evan sai correndo da sala e foge com seu carro para longe dos animais. Contudo, os bichos são insistentes e mais deles aparecem na estrada e mesmo dentro de seu carro, como ovelhas, guaxinins e até aranhas e cobras. A situação só piora quando ele volta para casa e é cercado por animais de todos os tipos. Sem saber o que fazer, ele pede a ajuda de Deus e o Todo-Poderoso logo aparece e afasta todos dali. Em seguida, Deus leva Baxter para o passado e mostra Prestige City, quando ainda era uma bela paisagem, mas que agora tudo foi tomado pela ação do homem e a natureza quase não existe mais. Sem mais nenhuma dúvida de que aquele senhor é o próprio Deus, Evan pergunta por que ele foi escolhido e qual o motivo de criar uma arca. O senhor apenas diz que, assim como Evan, ele também deseja mudar o mundo e para isso um ato real de caridade e amor os ajudará nesse objetivo. Então Deus entrega a Evan um manual sobre como criar a arca e diz que assim que ela estiver pronta, os animais entrarão nela. Ciente da sua nova missão, Baxter acorda no dia seguinte e percebe que sua barba cresceu subitamente. Por mais que ele tente raspá-la com um barbeador, ela cresce novamente em um formato parecido com o dos antigos apóstolos. Sem poder fazer nada quanto a isso, Evan se reúne com a família para tomar café e todos notam a mudança de visual, mas ele apenas desvia do assunto. Porém, enquanto comia, a campainha toca e a mulher que vendeu sua casa parece toda feliz, pois, segundo ela, Evan comprou 8 terrenos próximos dali. Ele logo deduz que isso foi obra de Deus, assim como os vários caminhões que aparecem nos terrenos, deixando mais e mais toras de madeira. Ao descobrir isso, Joan fica confusa com as atitudes do marido, mas ele apenas diz que por uma razão que não pode explicar, ele precisará construir um barco enorme. Mesmo sem entender o que está acontecendo, ela decide apoiá-lo, e então Evan chama seus filhos para iniciarem a construção da arca. Infelizmente, por nunca ter pego no pesado antes, Evan tem muitas dificuldades nessa tarefa e se machuca toda vez que tenta fazer algo. Ele não sabe usar as ferramentas, tropeça nas toras de madeira e até martela o próprio dedo mais de uma vez. No fim do dia, enquanto sua esposa cuida dos ferimentos, Evan recebe uma ligação do Congresso pedindo que ele retorne ao trabalho. Ele volta na manhã seguinte, como ele temia, seu cabelo e barba estão ainda maiores. Baxter tenta disfarçar a sua aparência estranha dos colegas, mas logo em seguida, o deputado Long aparece e pede que ele faça uma carta de apoio ao projeto de lei. No entanto, ao ver a aparência desleixada de Evan, Long pede que ele resolva o que quer que esteja acontecendo, pois eles precisam dessa aprovação, que será votada no Congresso daqui a 2 semanas. Tendo se livrado desse problema temporariamente, Evan volta para casa e segue na construção da arca. Durante o trabalho, ele e seus filhos percebem que para levantar as enormes vigas de madeira, será preciso mais força. Eis que Deus envia um enorme guindaste de madeira, movido por uma grande roda. Graças a isso, a família consegue colocar as vigas em seus devidos lugares, e a arca aos poucos vai tomando forma. Quando chega a noite, Evan toma um banho e recebe mais um presente de Deus, uma túnica da época dos grandes sacerdotes. Ele a veste como era de se esperar,
toda sua família acha os trajes muito estranhos. Durante o jantar, Deus aparece na previsão do tempo do jornal e anuncia que o grande dilúvio ocorrerá no dia 22 de setembro, ao meio-dia. Evan se assusta com a notícia, pois essa data está cada vez mais próxima. Ao perceber a preocupação do marido, Joan manda os filhos para os seus quartos e chama Evan para uma conversa séria. Ela exige explicações, e então Baxter revela que foi escolhido por Deus para construir uma arca enorme, assim como fez Noé, antes que um dilúvio destrua tudo e a todos. Sua esposa não acredita nessa história e diz que tanto ela quanto seus filhos precisam que Evan volte ao normal. Ele entende a angústia de Joan, mas sabe que precisa concluir a sua missão. Mais um dia se passa e Baxter tenta trazer o mínimo de normalidade à sua vida, já que ele não pode cortar a barba e o cabelo. Ao invés disso, ele faz um penteado estiloso para voltar ao trabalho no Congresso. Ele também deixa a túnica de lado e veste o seu paletó e gravata de praxe. Porém, ao sair de casa para receber uma encomenda, ele percebe que está completamente sem roupas. Evan entende que Deus o está obrigando a usar a túnica de qualquer jeito. Porém, para revidar essa provocação, ele veste o seu paletó e gravata por cima da túnica e vai até o Congresso para a votação do projeto de lei. O evento se inicia e está sendo transmitido pela TV. Minutos depois, Evan chega até a sala de votação e é chamado pelo deputado Long para que se levante e demonstre o seu apoio para a nova lei. Entretanto, quando o deputado se levanta, suas roupas são removidas e ele novamente fica de túnica, enquanto seus cabelos e barbas crescem ainda mais. Ao ver isso, Long pensa que aquilo foi um truque de mágica de Baxter e o repreende. Mas antes que Evan possa se explicar, vários animais invadem a sala. Sem outra alternativa, Evan revela que os animais estão ali para se salvarem do dilúvio, que acontecerá no dia 22 de setembro. Os congressistas perguntam de onde ele ouviu tal informação e Evan apenas responde que Deus lhe avisou. Essa resposta deixa todos incrédulos e o deputado Long ordena que Evan seja retirado da sala. Desesperado, ele tenta alertar a todos do desastre que está por vir, mas todos acreditam que ele enlouqueceu de vez. Depois de toda essa confusão, Evan volta para casa, mas as coisas vão de mal a pior. Joan decide levar os seus filhos para casa de sua mãe, enquanto o marido termina essa sua missão sagrada. Evan tenta de todas as formas convencê-la de que suas palavras são verdadeiras e de seu medo do grande dilúvio. Nesse momento, gotas começam a cair do outro lado da janela e Evan acredita que isso é o presságio do desastre, apenas para descobrir que era só a mangueira do irrigador. Vendo que seu marido perdeu a sanidade, Joan se despede e vai embora de carro. Agora sozinho e com todos acreditando que ele é louco, Evan não tem mais nada a perder e segue sua missão de terminar a grande arca. Seu grande esforço para terminar o barco vira notícia e começa a se espalhar pelo mundo, além de atrair curiosos ao redor de sua casa. Mais tarde, Joan e seus filhos almoçam em um restaurante quando a notícia sobre Evan faz dois homens caçoarem dele. Seus filhos não gostam nada disso e vão até o banheiro, enquanto Joan chama um dos garçons e pede mais uma refeição. Em seguida, um deles aparece para atendê-la e ele é Deus disfarçado de garçom. Ele pergunta a Joan se ela está se sentindo bem e ela fala sobre o seu marido, que se tornou Noé de Nova York. Ciente de tudo que está acontecendo, Deus a convence a voltar para o marido, pois a história de Noé, diferente do que muitos pensam, não foi uma vingança de Deus, e sim uma oportunidade para a humanidade melhorar. Assim como no passado, os animais se uniram com seus pares, tal como a família de Noé ficou ao seu lado até o fim. Essa oportunidade está para se repetir outra vez, e cabe a Joan e seus filhos estarem juntos de Evan em sua grande missão. Depois desse belo sermão, Deus se despede de Joan e cria magicamente o prato de comida que ela tinha pedido. Após a refeição, ela leva os filhos de volta para casa e encontra a arca,
cada vez mais próxima de ficar pronta. Os 4 procuram por Evan, que aparece com os cabelos e a barba ainda mais grisalhos. Emocionado, ele pergunta o motivo de sua família ter voltado, e eles dizem que estarão ao seu lado, não importa o que aconteça. Isso deixa Evan ainda mais motivado, só que Joan também lhe avisa que há outro problema a ser resolvido. O deputado Long ordenou que a arca seja desmontada até o dia 22 de setembro. Do contrário, eles vão destruí-la e Evan será preso. Evan sabe que essa é a data que o dilúvio vai ocorrer, e se a arca for destruída antes disso, não haverá esperanças para os animais, a sua família e os moradores de Prestige City sobreviverem ao desastre. Tudo parece caminhar para um fim trágico, até que diante deles, centenas de animais se reúnem para ajudar Evan e sua família a terminar a arca. Com isso, macacos, elefantes e aves de todos os tipos seguem com a construção, enquanto os leões mantêm os invasores longe. Enquanto todos trabalham nisso, Marty, Eugene e Rita vão até a casa de Evan para avisar sobre os planos do deputado Long. Após uma investigação, eles descobriram que o projeto de lei faz parte de um plano para ele tomar conta das reservas naturais e arrecadar com elas. Essa estratégia também foi usada por ele no passado para criar a enorme represa de Prestige City em terras de outras pessoas. Porém, para baratear os custos e aumentar os lucros, ele reduziu as despesas, o que tornou a represa pouco segura e os moradores não receberam sua parte nas negociações. Então, para impedir que o projeto de lei seja aprovado, Evan deve voltar ao Congresso e votar contra. Porém, ele está suspenso de seus afazeres como deputado e precisa terminar a arca antes do fatídico dia. Segundos depois, seu filho Dylan aparece e diz que a arca finalmente está pronta. Evan então convoca todos os animais para entrar e eles o obedecem, o que deixa todos ao redor impressionados. Enfim, chega o dia 22 de setembro e Evan pede a todos ao redor que entrem na arca o quanto antes, pois o dilúvio logo vai começar. Porém, o dia está muito ensolarado e ninguém acredita que o tal desastre vai acontecer. Para piorar as coisas, o deputado Long chega no local, junto com guindastes e caminhões para destruir a enorme arca. Antes de dar a ordem, ele vai ao encontro de Evan, que revela saber sobre os seus reais planos com esse projeto de lei. Em seguida, ele pede ao deputado que se arrependa dos seus pecados e acabe com esses planos mesquinhos. No entanto, Long não se intimida e ordena aos policiais que prendam Evan e destruam a arca. Os policiais obedecem à ordem e depois de levantarem um enorme peso de ferro com guindaste, eles avisam que em 3 minutos tudo será destruído. Joan corre até o marido e tenta convencê-lo a sair dali. Apesar de relutante, ele concorda e toda a família se prepara para sair. No entanto, os animais começam a se sentar todos juntos, como se não quisessem sair da arca, pois algo ruim está para acontecer. Como Evan temia, do céu surgem nuvens escuras gigantescas, anunciando uma forte chuva. Porém, ela não dura muito tempo e o dia volta a ficar ensolarado. Isso deixa Evan ainda mais confuso sobre os reais planos de Deus. Porém, ele logo se lembra da represa que o deputado Long construiu. Ao olhar no horizonte, ele vê a grande estrutura prestes a desmoronar e manda que todos entrem na arca, mas ninguém acredita em suas palavras. Como Evan temia, as paredes de sustentação da represa não aguentam a força da água. Então, uma onda gigantesca viaja com força em direção à cidade. Ao verem isso, os moradores correm para entrar na arca, a única esperança de salvação. Com todos lá dentro, Evan e seu filho fecham o grande portão e sobem até a parte externa da arca. Diante deles, a grande massa de água atravessa as árvores e chega até o barco, que tem seus alicerces destruídos, mas felizmente ele consegue flutuar na água. Com a força das ondas, todas as casas, incluindo a de Evan, são destruídas. Toda a cidade de Prestige City fica submersa,
mas seus moradores se seguram o máximo possível na arca para se manterem vivos. Porém, logo à frente, uma enorme cachoeira surge no caminho. Evan pede que todos se segurem com toda a força para se protegerem do impacto, e felizmente a arca se mantém firme. O desastre, no entanto, está só no começo, e a arca é levada em direção a uma enorme ponte de pedra. Evan sobe ao topo da arca e tenta usar os seus poderes para desviar o caminho, mas nada acontece. Então ele pede por uma intervenção divina, que logo acontece quando uma onda gigantesca se forma do lado direito da arca. Graças a isso, ela é levada para o outro lado rumo ao Congresso. Enquanto isso, o deputado Long mais uma vez coordena a votação para aprovar o seu projeto de lei. Nesse instante, todos os congressistas parecem se levantar como um ato de aprovação, mas na verdade eles veem a arca se aproximando cada vez mais. Todos fogem para se salvar, inclusive o deputado Long, enquanto o grande barco está prestes a colidir com o Congresso. Milagrosamente, a arca para no meio do caminho e todos ficam seguros. Depois de sobreviverem a esse desastre, Evan e os outros confrontam o deputado, pois seu ato irresponsável na construção da represa destruiu uma cidade inteira. Por causa disso, seu projeto de lei é cancelado, seus atos serão investigados e por fim uma lhama dispara sua sujeira bem na cara do demente. Com tudo resolvido, os animais da arca partem em busca de um novo lar. Quanto a Evan, depois que sua missão foi cumprida, ele volta à sua aparência normal, recupera o seu cargo como deputado e decide aproveitar um fim de semana feliz com sua família. Enquanto eles se preparam para um piquenique, em uma árvore à frente aparece Deus. Evan vai falar com ele e logo entende que o dilúvio não foi criado pelo Senhor, mas sim pelos erros humanos, como o que o deputado Long cometeu por sua ganância. Na verdade, Deus ordenou tudo aquilo para que Evan salvasse sua família e as pessoas da cidade. Por fim, Deus e Evan comemoram esse grande feito com uma dança. Depois disso, o Senhor se despede enquanto Evan retorna para sua família. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que um dia Evan e Bruce vão se unir em outra missão a pedido de Deus? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!